Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Então, primeira parte aqui, o versículo 1 e 2, está falando da importância do louvor a Deus, irmãos. Só que Deus não está muito interessado, né, no nosso louvor cantado, quando a gente canta um hino de louvor a Deus, se não obedecemos o Senhor, se não somos fiéis à palavra do Senhor, se não mostramos interesse em Deus, esse louvor será em vão. Deus está muito mais interessado na nossa obediência a Ele, na nossa fidelidade a Ele. Aí quando nós formos fiéis a Deus com a nossa vida e obediência, aí Ele vai receber o nosso louvor quando a gente canta um hino para Ele. Louvo a minha alma ao Senhor, é a minha alma que louva o Senhor, irmãos. E o que mais que a palavra fala? Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Que maravilha! É uma necessidade que nós temos. Quando nós louvamos o Senhor com tudo que há em nós, nós conseguimos vencer o diabo e agradar o nosso Deus. Aleluia. O versículo 3 em diante diz assim: não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam o pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. A palavra do Senhor está dizendo: não confieis em príncipes, em quem não há salvação. Não há salvação em ninguém, a não ser em Deus, a não ser em Jesus. Então não faça do homem o seu refúgio. Não faça do homem a última porta que você vai bater, do advogado, do médico, do juiz. Tudo isso é muito importante na terra, irmãos. É necessário, mas a última porta é Jesus Cristo. O único refúgio é Jesus Cristo. Bem-aventurado é aquele, como vai dizer aí na frente, que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. Aleluia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Por quê? Porque Deus é fiel. Se você estiver habitado no esconderijo do Altíssimo, você será livre de todo o mal, como diz o Salmo 91. Eu creio nessa palavra, irmãos, e eu preciso procurar viver essa palavra na minha vida. A Bíblia diz em Jeremias 17, versículo 5: assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o coração do Senhor. Irmãos, o homem é falho. Diz a palavra que quando o Espírito sai de nós, os nossos desígnios perecem, os nossos sonhos perecem. Nós somos de carne e osso. Estamos aqui, irmãos, nessa terra para um ajudar o outro, né? Mas somente Deus é o refúgio para todas as almas, de todas as horas, e Ele é fiel. Amém? Não confie em príncipes, em quem não há salvação. Porque muitas vezes as pessoas estão deprimidas e decepcionadas e frustradas porque confiaram demais nas pessoas, até deixaram Deus por causa das pessoas. Quantas pessoas que abandonaram o Senhor por causa de homem, por causa de mulher? Quantas pessoas se abandonaram? Mas quando chega a hora da verdade mesmo, só Deus pode livrar. Ninguém mais pode. Essa que é a verdade. Nunca deixa Deus por causa de ninguém. Nunca deixa Deus por causa de nada, irmãos. Porque quando tudo falhar, Deus continua fiel. Aleluia. Com você, em nome de Jesus Cristo. Não troca Deus, não troca o céu, não troque a palavra por nada. Coloque Deus em primeiro plano na sua vida, em primeiro plano no seu coração, irmãos. Busque a Ele em primeiro lugar. Busque o reino dele em primeiro lugar. Ame a Deus com todas as suas forças. Ame a Deus, sirva a Deus, viva para Deus. E aí, em segundo lugar, você vai amar o próximo como a si mesmo. Aí, em segundo lugar, você vai buscar ajuda nas pessoas que estão indo para ajudar. Existe a medicina, sim, os médicos, né? Quem de nós já não foi um médico, né? Já não recorreu a um juiz ou um advogado? Claro, isso aí existe, né? Mas é em segundo plano. A fé em Deus deve estar em primeiro lugar. Primeiro Deus, depois as pessoas e depois as coisas, em nome de Jesus Cristo. Essa é a ordem. Amém?
Aí a palavra do Senhor continua dizendo aqui: bem-aventurado, feliz é aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Bem-aventurado, feliz aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. Quem é o seu Deus? É o Deus de Jacó? O Deus da Bíblia? O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? É nele que está apoiada a sua fé. Então você é uma pessoa feliz, porque assim como ele foi um refúgio para Jacó, ele vai ser um refúgio para você, um auxílio para Jacó, ele vai ser um auxílio para você também. Jacó é Israel que se tornou o povo de Deus, né? Então bem-aventurado é aquele que tem o Deus de Israel por seu auxílio. Bem-aventurado é aquele que não faz do dinheiro o seu Deus, que não faz do amigo o seu Deus, que não faz do emprego o seu Deus. Bem-aventurado é aquele que faz do Deus de Jacó o seu auxílio. Diz a palavra aqui. Não dorme não, irmão, senão eu vou desligar esse fundo aqui, ó. E vou mandar a menina tocar um colinho de fogo aí. E mandar o povo bater palma. Desperta aí no nome de Jesus Cristo. Amanhã é quarta-feira, você vai levantar renovado pela força de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Porque essa palavra renova as minhas forças e as suas. Porque é a palavra que sai da boca de Deus para a minha vida e para a sua. Palavra inspirada por Deus para ensino, para repreensão, para correção e educação na justiça, para fazer que o homem se torne habilitado para toda boa obra, em nome de Jesus Cristo, e se torne salvo por Deus. A palavra do Senhor continua no versículo 7, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados e as bênçãos que Deus entrega. O Senhor faz justiça aos oprimidos e dá pão ao que tem fome. O Senhor liberta os encarcerados presos. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. A palavra de Deus está dizendo que Ele levanta os abatidos, Ele dá pão aos que têm fome, Ele abre os olhos dos cegos, liberta os oprimidos, e assim por diante. São as bênçãos de Deus que Ele deseja que nos alcance aqui na terra. Quem quer ser abençoado por Deus? Está ali uma irmã já com uma blusa escrita abençoada, não precisa nem falar nada. É Deus que abençoa, não é? Quem é abençoado por Deus, e diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem quer ser mais abençoado por Deus, diga glória a Deus. Eu quero e recebo a bênção de Deus para a minha vida nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Porque quando eu recebo, Deus me entrega. Quando eu recebo, aí Ele se alegra comigo, porque Ele entregou e eu não desprezei. Se Ele prometeu para mim uma coisa na palavra, a mão está estendida para me dar. Agora, se eu não quiser, se eu não crer, é porque eu estou rejeitando. Quem é que já deu um presente a alguém e a pessoa não quis? Isso é uma boa coisa? Não. Você se sente rejeitado, né? A pessoa rejeita. Então, para mim, eu creio aqui na palavra do Senhor, irmãos, que o que Ele prometeu para mim é meu. Sabe por que muita gente está perdendo as batatas? Porque não crê. E não busca para a vida Deus o que Deus falou. Deus falou, vai cumprir. Agora eu preciso receber e crer. Eu recebo, mesmo não vendo, mas eu recebo. Eu recebo em nome de Jesus. E aí o tempo passa, o tempo de Deus vem para a minha vida. Quantas coisas que eu já recebi na minha vida sem nem lembrar que eu tinha pedido, ou sem pedir, irmãos, porque eu creio na palavra do Senhor. E aí a palavra do Senhor está dizendo aqui que Ele faz todas essas coisas por nós. Ele abraça e Ele restaura, e Ele cura, e Ele perdoa, e Ele abençoa os necessitados. Você crê nisso? Então diga glória a Deus. Esse Deus também ensina, e nessa noite Ele vai nos lembrar, alguns de nós que já ouvimos essa palavra e já conhecemos esse princípio do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nessa noite Ele tem para mim e para você um ensinamento que talvez nós já temos recebido, mas muitas vezes é difícil de viver isso, e difícil de aprender, e difícil de viver esse ensinamento no dia a dia. E desse ensinamento depende o bem-estar
de todos nós aqui na nossa convivência com as pessoas, irmãos. E pela dificuldade de não viver esse ensinamento, tem muita gente sendo destruída aí. Por isso, nessa noite, eu quero compartilhar com a igreja o que o Espírito de Deus colocou no meu coração hoje. Primeiro, eu vim falar do Deus que abençoa. Agora, eu vou falar desse mesmo Deus, que é o Deus que você tem por auxílio, o Deus que ensina também, para que eu e você possamos aprender, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Lucas capítulo 17, o 3 em diante, irmãos. Glória a Deus. Quantas vezes se deve perdoar a um irmão? Não é uma pergunta. É o título aqui da minha Bíblia. Quantas vezes se deve perdoar um irmão? Eu devo me perguntar, quantas vezes que eu já errei? Quantas vezes que eu já precisei do perdão de alguém? Quantas vezes Deus já me perdoou? Alguém já fez essa pergunta? Quantas vezes eu já pequei, eu já errei? Eu não tenho ideia. Aqui o título é: quantas vezes deve perdoar um irmão? Precisamos analisar primeiro quantas vezes eu já errei, para que eu possa então dizer quantas vezes eu tenho que perdoar uma pessoa. Irmãos, eu vou falar do perdão nessa noite. É o princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Como eu falei, é o ABC da fé, é o primário da fé, da vida cristã. E se nós não obedecermos esse princípio, nós não chegaremos a lugar algum. Não acontece. Por isso, Jesus nos ensina a perdoar também. E a palavra do Senhor diz assim no versículo 3: acautelai-vos, ou seja, tome cuidado. Se teu irmão pecar contra ti, é o que acontece direto, né? Repreende-o, se ele arrepender, perdoa-lhe. Primeira coisa, no versículo 3: se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o, ou seja, faça ele entender que ele errou, para ver se ele vai se arrepender, para que você possa perdoar. Porque sem arrependimento, é o que Jesus está me ensinando, não há perdão. Sem perdão não há restauração. Se alguém errar contra uma pessoa, essa pessoa tem que reconhecer que errou e se arrepender, para que essa pessoa o perdoe. Porque isso acontece com relação a mim e Deus, com você e Deus. Porque alguém que encobre as suas transgressões, como diz em Provérbios 28, jamais prosperará. Se você pecou contra Deus e encobriu o seu pecado e achou que aquilo é normal e não confessou diante de Deus, Ele está presente aí, precisa ser confessado para ser perdoado e apagado. Essa é a verdade. Seja o pecado que for, você precisa chamar pelo nome e falar: Deus, eu apresento ao Senhor esse pecado, me perdoa dele, para que Deus te perdoe então. Porque a palavra de Deus, irmão, já é justamente o confronto, já é justamente a repreensão. Deus toca em mim para que eu entenda o meu estado e me arrependa, para Ele me perdoar. Você está entendendo? Isso aí é um processo. Agora Ele está falando: se alguém errar contra mim, eu devo repreender essa pessoa, para ela se arrepender, para que eu possa perdoar. Ele falou: se ele arrepender, perdoa. E se não arrepender, o que pode acontecer? Ele não arrependeu. Para ele não errou, mas ele errou. Ele precisa ser tocado para arrepender, para você perdoar. É o ensinamento de Jesus. Por isso que ele falou: acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende. Se ele arrepender, perdoa. Se não arrepender, faça a sua parte. Faça a sua parte com Deus. Perdoa na medida que ele se arrepender. Versículo 4 diz assim: se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Ah, mas isso é muito pesado. Os discípulos pensaram assim: 7 vezes no dia, misericórdia. Se é difícil perdoar uma vez, tem momento que é, né? Tem momento que é difícil perdoar uma vez que a pessoa errou. Agora Jesus vai lá e fala: se pecar 7 vezes contra você e vier dizer que está arrependido, tem que perdoar todas as 7 vezes. Mas nós estamos fazendo isso? Faz um exame de consciência e veja, estamos fazendo isso? E se não estamos fazendo isso, a nossa vida está sendo atrasada, irmãos. As obras de Deus estão sendo impedidas de serem feitas na nossa vida por causa disso. Que nós estamos diante da palavra de Deus, estamos ouvindo a palavra de Deus, até decoramos os versículos. Quando
o servo de Deus fala essa palavra, a pessoa até pensa, isso eu já ouvi quantas vezes, mas tem dificuldade em praticar. Já ouviu, mas tem dificuldade em praticar, porque todo dia precisa ser praticado. Na nossa casa, principalmente, com a nossa família, principalmente, irmãos. A gente convive com pessoas difíceis, não convive? Gênero forte, né? Pessoas que se ofendem facilmente, que guardam mágoa, guardam ódio, mas a palavra de Deus diz que não podemos guardar, temos que perdoar. Aí a pessoa errou, estou arrependido, me perdoa, me perdoa. Sim, eu te perdoo, em nome de Jesus Cristo. Aí daqui a pouco erra de novo, vem de novo, falou que está arrependido, me perdoa. Por que está falando isso aqui? Porque Deus é assim. Ela entendeu, Deus é assim, irmãos. Nós erramos contra Deus, nós pecamos com pensamento, nós pecamos com palavras, nós pecamos com obras, né? Sim, aquele que não tem pecado que atira a primeira pedra, diz o Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos errar, pecar contra Deus, irmãos, assim, de uma forma consciente do que está fazendo ali, brincando com o pecado. Mas a gente não está livre de cometer pecado, a gente é passivo de erro, somos ser humano e por isso precisamos ouvir a palavra de Deus todo dia. Sim, por isso nós temos que entender que assim como nós erramos, as pessoas erram também. E assim como precisamos do perdão de Deus, elas também precisam de perdão. Por isso nós temos que liberar perdão. Mas para liberar perdão, você receber perdão de Deus. Nós só perdoamos porque Deus nos perdoou primeiro. Só amamos porque Deus nos amou primeiro. Se não abrir o coração e receber de Deus, por isso, se não confessar o pecado, não vai receber o perdão. Por isso tem dificuldade muitas vezes de perdoar. Se você recebeu, então libera também. Porque Deus trabalha dessa forma, irmãos. Deus não é egoísta. A Bíblia diz que se ele fosse egoísta e recolhesse o fogo da vida, toda a carne expiraria, todo mundo morreria. Mas ele não é egoísta. Ele enviou Jesus para morrer por nós e nos ensinar essas coisas maravilhosas aqui. E ele quer olhar para nós e ver em nós um coração de criança. Está dizendo aqui na palavra. Quando ele falou, se alguém pecar 7 vezes no dia contra você e vier arrependido, dizendo que está arrependido, você deve perdoar, os apóstolos falaram, Senhor, aumenta a nossa fé. Veja aí o que a palavra fala. Então disseram os apóstolos, Senhor, aumenta-nos a fé. Jesus respondeu ao Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a essa moreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Claro, ele está falando da dificuldade que estava no coração daqueles discípulos perdoar. É uma dificuldade, uma montanha, isso é impossível, eu não consigo fazer isso. Jesus falou, se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, eu já ouvi isso dentro quando era criança. Você pode dizer uma moreira, uma árvore, arranca-te daí e transplanta-te, né? Como ele diz aí, no mar, e ela vos obedecerá. Ou seja, nada vos será impossível, inclusive perdoar uma pessoa, quantas vezes for necessário. E se você bater na porta de Deus, falar, Deus me perdoa, ele falou, não te perdoo. E aí? Senhor, me perdoa? Não vou te perdoar. Por quê? Porque desse jeito você faz com as pessoas. Ele ensina isso justamente para que a gente aprenda. Tem muita gente sofrendo aqui por causa disso. Porque o coração está fechado para Deus, não consegue perdoar, só está bem com alguém até tudo dar certo. Se der uma coisa errada ali, se for ofendido por alguém, já era, já cortou os relacionamentos, não quer nem saber mais. Não quer nem saber mais, né? Se Deus fosse desse jeito, já estaria perdido. Tem gente que fala, eu perdoo essa pessoa, mas eu perdoo do meu jeito. Eu perdoo e ela fica para lá e eu fico para cá. Pronto, não quero saber mais de conversa com essa pessoa. Se Deus perdoasse desse jeito, nós não iríamos para o céu. Sabia? É claro que em algumas situações é melhor afastar, né? Mas você não pode ter ódio dessa pessoa. Se precisar, tem que estender a mão e ajudar, né? E se for preciso ir na casa dessa pessoa, também vai. Se ela vier na sua casa, você abre a porta e recebe também. Porque é assim que Deus nos perdoa. Aí, se eu não perdoar dessa forma, o que vai acontecer comigo? Tem 3 situações aqui que eu quero compartilhar com a igreja. A primeira está em 2 Coríntios capítulo 2. O apóstolo Paulo escrevendo para a igreja dos Coríntios, capítulo 2, segunda carta de Coríntios, capítulo 2. Por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que,
Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos os desígnios. Está vendo? Quando eu libero perdão, o diabo não tem vantagem sobre a minha vida. Mas quando eu sou vingativo e não libero perdão,